Você já se sentiu preocupado, ansioso ou com medo de não ter o suficiente? Talvez seja uma necessidade financeira, um problema na família, um sonho que parece impossível ou até uma resposta de Deus que ainda não chegou. A incerteza do futuro pode ser assustadora, mas a Bíblia nos ensina algo poderoso. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus nos lembra: olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, como Ele não cuidaria de você? O problema é que muitas vezes olhamos mais para as dificuldades do que para as promessas. Enxergamos o problema maior do que a fé e nos esquecemos de que Deus já tem tudo preparado. Mas quando escolhemos confiar, quando colocamos nossa fé em ação, vemos que Ele nunca falha. Se você tem esperado uma resposta, se tem carregado um peso ou se sente perdido sem saber como será o dia de amanhã, esta mensagem é para você. Deus quer te lembrar que nada te faltará desde que você creia. Escreva nos comentários: eu creio que Deus suprirá tudo o que eu preciso. Esse ato representa sua confiança na fidelidade dele, declarando que você escolhe viver pela fé e não pelo medo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. Número 1. A promessa que muda tudo. Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se estivesse orando, esperando, confiando, mas as respostas simplesmente não chegam? Parece que quanto mais você precisa de algo, mais distante aquilo parece estar. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, dificuldades no trabalho, desafios na família ou até mesmo um cansaço emocional que parece não ter fim. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. E isso não é uma frase bonita para te motivar. Isso é uma promessa real, viva, imutável, que está na palavra. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será para vós. Perceba a profundidade dessa declaração. Jesus não disse que talvez, que dependendo das circunstâncias, que só em algumas situações. Ele disse tudo, e o único requisito que ele colocou foi a fé, crer de todo o coração. E quando Jesus fala, ele não está lançando palavras ao vento. Ele está mostrando um princípio que transforma vidas. Mas por que então tantas pessoas oram e não veem resposta? Porque parece que essa promessa não se cumpre para todos. Porque crer de verdade vai além de apenas dizer eu acredito. Crer de verdade é confiar quando tudo ao redor parece contrário. É continuar esperando, mesmo quando os dias parecem difíceis. É entender que Deus não está preso ao tempo humano e que Ele age no momento perfeito. A história de Abraão é uma das provas mais poderosas disso. Deus prometeu que ele teria um filho, mas o tempo passou, os anos chegaram, a velhice bateu à porta e a promessa ainda não tinha se cumprido. Aos olhos humanos já era tarde demais. Mas em Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão escolheu crer, mesmo quando tudo parecia contrário, e porque ele creu, Deus cumpriu o que prometeu. Muitas vezes queremos que Deus nos dê tudo de imediato. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, caminhos fáceis. Mas a fé verdadeira não é medida no momento da resposta, e sim no tempo da espera. Quem crê de verdade não desiste. Quem crê de verdade não olha para as circunstâncias, olha para a promessa. Quem crê de verdade não se prende ao que vê, se prende ao que Deus disse. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina algo essencial. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe? Tudo aquilo que você precisa já está reservado para você, mas a ordem precisa estar correta. Primeiro buscar a vontade de Deus, primeiro confiar nele, primeiro crer, e então as demais coisas virão.
O grande problema é que muitas vezes o medo fala mais alto do que a fé. As preocupações roubam a nossa confiança. Começamos a olhar mais para o que falta do que para o que Deus já fez. Ficamos tão focados nas dificuldades que esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se do que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não é indiferente ao seu clamor. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração, conhece cada necessidade, mas ele não se move pelo desespero. Ele se move pela fé. Talvez você esteja se perguntando, mas e se minha fé for pequena? Jesus respondeu isso em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A questão não é o tamanho da fé, e sim a sinceridade dela. Mesmo que seja pequena, se for verdadeira, Deus age. E quando Deus age, nada pode impedir. Em Salmos capítulo 37, versículo 25, está escrito: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso significa que se você está nas mãos de Deus, não importa o cenário ao seu redor. A provisão virá. A promessa de Deus não falha. Quem confia nele nunca fica sem resposta. Pode até demorar aos olhos humanos. Pode parecer impossível, mas nada está fora do controle daquele que criou todas as coisas. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. Essa é uma verdade imutável. Se hoje você está esperando algo, não desanime, não pare, não duvide. Apenas creia, porque aquele que prometeu é fiel. Número 2. O segredo para receber de Deus. Você já percebeu que algumas pessoas parecem receber tudo de Deus, enquanto outras vivem esperando e nunca enxergam as respostas? Talvez você já tenha se perguntado: o que estou fazendo de errado? Por que oro, peço, clamo, mas nada acontece? Se você já sentiu essa angústia, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas vivem essa mesma frustração, sem entender que existe um segredo para receber de Deus. Um segredo que está escondido a olhos humanos, mas que Jesus revelou com clareza na palavra. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios prazeres. Esse versículo é um alerta. Não basta pedir, é preciso saber como pedir. O problema não está na oração, mas na intenção do coração. Muitas vezes queremos apenas suprir nossos desejos e não entender o propósito de Deus. Pedimos bênçãos, mas não queremos compromisso. Buscamos soluções rápidas, mas não buscamos transformação. Jesus nos mostrou a chave para receber em Marcos capítulo 11, versículo 22. Tende fé em Deus. Essa simples frase contém um poder enorme. Ter fé em Deus não significa apenas acreditar que Ele existe, mas confiar nele completamente. É saber que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Quando Jesus esteve na terra, Ele encontrou muitas pessoas que precisavam de milagres. Algumas receberam de imediato, outras não. Mas o que diferenciava cada uma? A fé. Em Mateus capítulo 9, versículo 29, Jesus disse: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Você percebe? O tamanho da sua fé define o que você recebe. Quem duvida já se coloca fora do propósito. Quem crê, abre as portas para o impossível acontecer. Mas ter fé não significa apenas acreditar. Significa agir conforme essa crença. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta dizer que acredita se suas atitudes demonstram o contrário. Fé sem ação é apenas palavra vazia. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas vivem presas ao medo. Elas oram pedindo provisão, mas não descansam, vivem ansiosas, preocupadas, tentando resolver tudo com suas próprias forças. Elas pedem cura, mas duvidam no coração se realmente serão curadas. Pedem portas abertas, mas hesitam na hora de dar um passo de fé.
A verdade é que Deus já preparou tudo para você, mas Ele não pode derramar suas bênçãos sobre um coração que ainda não aprendeu a confiar. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Se você soubesse o que Deus já tem para a sua vida, nunca mais viveria ansioso.